Fala rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês um tour em um coworking que o nosso escritório fez, um coworking muito foda. Ele era pra ser um coworking, mas acabou que virou muito mais. Nesse vídeo eu vou mostrar exatamente o que diferencia ele de um coworking normal. E se você que tá me assistindo é arquiteto ou designer de interiores, fica até o fim que eu tenho um recadinho pra você. Tá um calor do cacete aqui fora. Agora vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem a entrada do coworking, né? A gente tem reconhecimento facial, tem telefone, etc e tal. E aí a gente entra mesmo no espaço. Muito bem, então aqui a gente já vai vendo o começo do coworking, que é justamente esse lounge maravilhoso que é o que a gente fez. Ele tem bastante esses tons de vermelho, que é para fazer sentido com a marca, né, ICM. E principalmente para a galera poder interagir, ter esse espaço aqui comum para fazer networking, para trabalhar de um jeito mais descontraído e para ter opção para a galera realmente descansar também. Olha só esse palquinho aqui que a gente fez com estufado para ter uma disposição mais diferente na hora de sentar. E aí, conforme a gente entra mais no espaço, a gente consegue ver melhor outros ambientes, né? Como aqui a gente tem a copa, né? Uma copa bem divertidona, aquela cara meio startup, meio Google, para realmente promover esse lance de descontração mesmo, a galera poder se sentir mais à vontade de não ser aquele ambiente quadrado. Do outro lado, a gente já consegue ver ali a entrada do coworking mesmo, e aqui tem um baita diferencial, que é esse guarda-volume bem diferentão. Vamos chegar mais pertinho para ver, ó. Então a gente tem aqui a numeração dos seus armários e tudo mais. Aqui tem vários armários. Aqui já tem uma integração com um negocinho que tem lá em cima, que depois eu explico melhor. E aqui a gente tem a visão melhor desse lounge como um todo, né? Vindo aqui do fundo. E ali, aquele bloquinho ali já fica um balcão de recepção para ter informação, tirar dúvida, etc. E uma coisa que a gente curte muito é colocar comunicação visual nas paredes, ou com adesivo, ou com grafite, que foi o caso que a gente fez aqui, ó. Aqui é esse corredor que vai para os banheiros. Então ter uma comunicação visual um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais inusitada, para deixar o ambiente mais descontraído mesmo, né? Agora vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais nessa copa aqui, ó. É uma copa que não é muito grande, mas já é o suficiente para ter uma rotatividade alta, né? Para isso aqui não virar um refeitório, um restaurante. Assim, um espaço para tu esquentar uma comidinha rápida, fazer um cafezinho rápido também, tomar uma água, etc. Guardar alguma coisa na geladeira, poder dar uma confraternizada, né? Então a gente tem aqui uns banquinhos, tem ali um revestimento, um ladrilho um pouco mais interessante para deixar o espaço de novo mais descontraído. E aí a gente já de novo volta aqui pro lounge, que é meu espaço preferido, e a gente já tem toda essa integração aqui bem legal. E aí, indo mais ali pro fundo, a gente já tem a entrada do auditório, que eu falo melhor depois. E aqui as salas de reunião, né? São salas que dá para alugar. E aí você pode ter uma reunião com seu cliente, com, sei lá, equipe, etc. Tem duas salas diferentes, a gente faz questão de ter uma comunicação visual um pouquinho mais diferenciada para cada uma delas e ter uma espécie de tema, né? Para deixar o ambiente, de novo, mais atrativo e mais interessante. Beleza, primeiro eu queria mostrar um pouquinho aqui, um tour bem rapidinho, principalmente nessa área aqui do lounge. E agora eu quero compartilhar um pouquinho o que fez a gente fazer esse projeto, né? Quais eram os objetivos, as soluções e por aí vai. Nesse projeto aqui, a cliente, né, no caso, a dona do espaço, ela tinha uma ideia bem interessante de fazer o coworking, mas não exatamente um coworking do jeito clássico, né? Só espaço para a galera trabalhar. E sim ter alguns tipos de diferenciais que eu vou explicar quais são. Tá, então aqui a gente foi contratado para fazer um coworking, mas não um coworking extremamente convencional, né? O cliente ele realmente veio com uma abordagem um pouco mais diferente para o espaço dele ter uma estratégia que atraia mais pessoas, né? E principalmente transformar um espaço que não seja exatamente igual a qualquer coworking que a gente vê. E o objetivo maior que a gente tinha aqui com o projeto era justamente transformar esse espaço num instituto de conhecimento. Que é daí que veio o nome, inclusive, né? O nome do espaço que se chama ICM, né? Instituto de Conhecimento Meta. E aí a meta que a gente tinha era justamente de trazer, né, outros tipos de ambientes, outros tipos de soluções que passem essa sensação. E o que a gente fez foi realmente transformar, né, esse grande ambiente aqui e dividir ele um pouquinho em basicamente 3 grupos ali de atividades para deixar o espaço mais interessante. O primeiro, né, claro, né, o coworking, o lance de você poder alugar um espaço para trabalhar, etc. O segundo, que fica logo ali do lado, né, que é ter um auditório, um espaço de eventos, de treinamentos, de palestras, uma coisa mais imersiva para a galera vir e se focar ali dentro. E o terceiro que fica lá em cima, que são as salas de aula e co-study, que é o espaço para o povo poder sentar, ficar concentrado, estudar para o concurso, estudar para a prova, enfim, estudar para o que precisar estudar num espaço dedicado para isso. E para integrar, né, todo esse espacinho, todas essas soluções um pouquinho diferentes, a gente construiu principalmente esse espaço aqui, que é o lounge, para a galera ter mais network, para a galera entrar, se sentir mais à vontade, para não ser aquela coisa clichê de entrou no espaço, é recepção, fala com recepcionistas e tal, vai para a tua sala, senta e estuda. Não, aqui a vibe é diferente, né? Um espaço de integração mesmo para o povo se conhecer, para poder sentar, ficar à vontade, ter uma descontração e principalmente promover o lance do networking. Agora bora lá que eu vou mostrar direitinho cada ambiente com mais detalhes, mostrando exatamente que soluções a gente trouxe para esse ambiente aqui.
A gente tem logo na entrada, a entrada é por aqui. Aqui a gente vê um Cobogol, uma solução que a gente trouxe para deixar o ambiente um pouco mais interessante, né? Esse Cobogol aqui ele é feito com bloco cimentício depois pintado, tá? Então não é aqueles Cobogol extremamente caros, etc. Esses projetos geralmente de arquitetura comercial, corporativa, a gente sempre tenta ir no lado do custo-benefício, mas mesmo assim conseguir trazer um ambiente diferente, tá? Então aqui a gente tem essa entrada, logo ali que nem eu expliquei naquele tour mais rápido, é a copa, né? Aqui a gente tem esse espaço principal aqui no meio, né? Que é tão bonitinho, que são esses sofás aqui, ó, que tem essa divisão em L, então eles são soltos, então dá pra fazer outros tipos de configuração com eles, fica bem interessante, tá até um pouquinho tortinha a mesa ali, mas não liga não. Então a gente tem esse espaço aqui, pra galera sentar aqui no meio. A iluminação, a gente tentou fazer uma coisa um pouco mais divertida, um pouco mais interessante, né? A gente colocou umas fitas de LED flexíveis para fazer todo esse desenho, alguns spots mais direcionados entre essas ripinhas de MDF para dar uma dinâmica maior para o volume do forro. E lembrando que a gente sempre coloca bastante comunicação visual, principalmente para informar, né? Para dizer ali que tipo de ambiente é aquele, pra, sei lá, a pessoa não entrar no lugar errado ou qualquer coisa nesse sentido. Os guarda-volumes também, ó, se a gente chegar mais perto aqui, dá pra ver que comunicação visual é tudo que é canto. Então, gigante aqui, guarda-volume, aí tem os números gigantes, né, aquela coisa de ter um micro número na pontinha do armário aqui que não dá nem pra tu ver direito. E ali também, né, não tem como se perder, já fica o espaço do coworking, que daqui a pouco eu mostro. Aqui a gente tem essa escada em estrutura metálica, indo pro segundo, né, enfim, aqui em cima onde fica o co-studying, as salas de aula, que depois também eu mostro direitinho. Na outra visão aqui dá pra ver que a gente usou bastante desses porcelanatos imitando um piso mais cimentício, bastante tom de carvalho nos MDFs para ter aquela leveza, né, aquela sensaçãozinha que na época eu lembro que a gente pensou nas lojas da Apple, que usa mais ou menos esse tipo de textura de MDF para deixar o ambiente mais aconchegante. E aí voltando pra Copa, né, a gente tem aqui aquele ambiente que eu falei, né, um pouco mais colorido, né, pra, enfim, falar um pouco melhor com a alimentação e tudo mais, deixar o ambiente bem dinâmico. Então a gente usou esse ladrilho aqui, ó, com essa paginação meio aleatória, assim, pra ficar uma coisa mais descontraída mesmo. A gente tem essa bancada aqui imitando cimento queimado, mas não é cimento queimado, é MDF mesmo, para ficar um pouco mais barato. Ali a gente tem uns painéisinhos de MDF que a gente gosta de botar para esconder quadro, né? Então aqui a gente tem o quadro escondido aqui pelo MDF. E aqui é uma copinha prática, né? Para realmente a galera poder esquentar comida, etc e tal. A gente usou bastante dessas fitas de LED com perfil, né? Ou a fita de LED dentro do perfil, para fazer uma iluminação mais minimalista, porque já tem muita informação nas paredes, nos móveis e tudo. Então é legal deixar o forro um pouquinho mais limpo. Aqui a gente tem o outro lado, né, do lounge, a gente tem essa arquibancada aqui com os puffzinhos, que você pode sentar ali com a perninha pra cá, ou você pode sentar ali com a perninha pra cá, enfim. Ou dá pra deitar também, a ideia é ficar bem à vontade mesmo. Ignorem o meu tripé que tá bem ali. Então, de novo, comunicação visual nas paredes, para deixar o ambiente mais interessante, de um jeito não muito caro. Essa portinha aqui é um dos acessos do auditório, que fica atrás dessa parede. E ali a gente tem esse bloco aqui, é justamente a recepção, né, com as informações. Ali a gente tem o espaço administrativo da galera que vai trabalhar aqui. Administração. Aqui a gente tem o auditório, que eu comentei, uma entrada bonitona. E aqui a gente vem para as salas de reunião, né, a Green Room e a Red Room, ali, duas salinhas de reunião com um nome próprio, né? Pra na hora que você for alugar, fica mais fácil de, eu quero alugar a Green Room, e por aí vai, ou a sala verde, se quiser falar em português também não tem problema. E aí eu vou mostrar melhor lá dentro. Abrindo aqui a salinha, a gente tem uma sala de reunião, de novo, vamos focar em fazer uma coisa de baixo custo, mas que seja minimamente interessante, né? Então a gente adora fazer esses cantos boleados, pra não ficar aquela coisa extremamente quadrada, os cantos boleados ali. Tá, então no meio da mesa a gente gosta de botar essas caixinhas de tomada, pra ficar mais fácil, botou o notebook, liga aqui, tem acesso a HDMI e tal, já transmite pela TV, fica muito mais prático. Essas cadeiras aqui são bem confortáveis, tá? A gente fez questão delas serem no tom da sala, pra ficar uma coisa mais imersiva, né? E aí na Red Room, basicamente o que muda é a cor, o tamanho, ela é um pouquinho maior. Esses pendentes com essa luz mais linear também fica bem elegante em cima da mesa. As caixinhas de tomada ali de novo. As mesmas cadeiras, mas aí com uma tonalidade diferente. Pra fazer uma reunião aqui, fazer uma apresentação, enfim, uma venda, sei lá o que tu vai fazer. Mas de um jeito bem elegante, bem confortável. E aí, né, se você for ver, realmente a gente focou em fazer um espaço que seja
financeiramente executável para o dono do empreendimento e minimamente interessante para quem quer alugar o espaço, não é aquele coworking sem graça e tal, para deixar viável, para não ser aquele projeto que viaja na maionese, não é nada executável. Então a gente fez isso daqui pensando no cliente e pensando no usuário. Muito bem, então agora vamos entrar no auditório para vocês verem qual foi o resultado, né, desse auditório focado em eventos, palestras, treinamentos e o que você quiser fazer aqui. Então a gente realmente se preocupou em fazer um auditório com cara de auditório, né? A gente tem vários níveis diferentes ali, para ter alturas diferentes, para, enfim, todo mundo conseguir enxergar a lousa que fica bem aqui, ó, que tem, enfim, o cara pode escrever, o cara pode fazer a projeção, deixa eu dar um foco ali, a projeção aqui, ó, dá para projetar aqui o que você estiver apresentando, fica bem, é bem tecnológico tudo aqui, então, estudos de conhecimento médio, então a gente não podia fazer nada menos que não fosse extremamente tecnológico, tem bastante automação aqui, caixas de som, tem uma iluminação que remete a uma coisa mais futurista, né, esses perfis de LED meio aleatórios no forro. E, de novo, pensando em minimalismo e deixar a coisa agradável ao mesmo tempo, a gente usou bastante desse MDF carvalho ao longo das paredes, dos revestimentos ali das mesas, nessas frentes de mesa, enfim, praticamente no ambiente todo que a gente consegue ver esse carvalho, para dar essa questão de um confortozinho melhor aqui para o espaço, para ficar bem mais interessante. Acho que depois do lounge, esse aqui é o espaço que a gente mais gostou de fazer, porque ele tem, né, esse aspecto de auditório mesmo, que é uma coisa que, principalmente aqui na região onde a gente tá, a gente não encontra muito auditório com esse tipo de estrutura, né? A coisa tá realmente em nível, aquela coisa meio que a gente vê muito em filme, sabe? A galera tendo aula, sei lá, em Harvard, em faculdades no estrangeiro, que a pessoa realmente fica olhando, né, por cima uma da outra para poder visualizar direitinho o quadro, não ter esse tipo de interrupção. Então a gente teve essa preocupação. Era uma coisa que já tinha no projeto estrutural daqui, essa questão da estrutura metálica para fazer isso acontecer. A gente ficou super feliz de poder dar vida a esse espaço. Vamos dar uma subida aqui em cima para vocês terem uma ideia como é que é a visão de quem tá no último estágio aqui, né, do auditório. E ele é meio que essa, ó. Você realmente fica com ninguém te atrapalhando, né? E aí o professor tem que ter um cuidado na hora de projetar essas fontes, né, do que ele tá apresentando ali para também ficar visível para quem tá aqui. No projeto original a gente até tinha a ideia de fazer uma coisa maior, um projetor maior, mas acaba que fica muito caro, né? Mas assim, a gente já viu testes e tudo e realmente as aulas, as palestras conseguem acontecer nessa proporção aqui, ó. Olha aqui, ó. ICM, Instituto de Conhecimento Meta. Beleza, agora vamos entrar no coworking, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer ver, afinal de contas, para vocês terem uma ideia. Então, este aqui é o coworking. Lembrando que aqui, né, esse é um coworking piloto, né? Depois a gente vai ter outras salas com essa mesma estética aqui, mas primeiro a gente tem que ter demanda suficiente para lotar esse espaço e aí depois construir outra sala que nem essa. E aí vamos ao tour da sala, né, para vocês conhecerem melhor o espaço. Então a gente tem esse mesão aqui, essa workstation grandona com as tomadas centralizadas, aquela coisa um pouco mais à vontade de você sentar onde você quiser sentar, trabalhar à vontade, etc. Cadeiras bem confortáveis e ergonômicas. E do outro lado a gente tem umas cabines um pouco mais reservadas, né, que elas já têm um armário superior, então enfim, tem outro valor na hora de você alugar. Tem uma divisóriazinha, tem uma iluminação dedicada aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo ligar, aqui ó. Então você tem uma iluminação branco fria mais dedicada aqui para quem tá trabalhando, né, claramente. Deixa eu ligar. E lá no fundo, vou chegar lá daqui a pouquinho, mas ali tem outros espaços de trabalho. E aqui no meio a gente tem esse forro mais diferente, com essas ripas em MDF, com esses pendentes no meio e tal, para deixar o espaço com aquele sentimento de um ambiente mais criativo, sabe? Do outro lado a gente vem cercando, né, esse coworking com mesas, vamos deixar mais mesas possíveis, porque de novo, isso aqui é um negócio, né? Então tem que ser lucrativo. Para isso a pessoa tem que ter mais oportunidade de alugar esses espaços para os clientes, mas também que não fique, né, desconfortável, espremido demais. Então ficou dessa forma. A gente tem essas cabines mais isoladas nas pontas, essa workstation mais integrada aqui no meio e duas mais privativas lá no fundo. Vamos lá conhecer. Aqui a gente resolveu dividir com o mesmo cobogó que vocês viram lá no lounge para ter, né, uma certa intimidade maior, mas também sem fechar demais, porque não é um ambiente muito grande. E aqui a gente já consegue ver essa mesa em L que a gente pensou para ter aquela pessoa que quer gastar um pouquinho mais, que quer ter um pouco mais de reserva aqui, né, e quer também às vezes até poder atender ou conversar com alguém daqui. E tem uma mesa mais à vontade, né? Tem L, é uma mesa em formato de L, tem as gavetinhas, tem as cadeiras ergonômicas, um pendente dedicado para a iluminação daqui. Não que precise muito, porque aqui tem bastante janela, dá até para meio estourada a imagem aqui, ó, do outro lado também. Mas num dia chuvoso, num dia nublado, né, a gente tem essa iluminaçãozinha aqui dedicada.
E essas cadeiras até servem para, sei lá, o cara quer fazer um networking com alguém que ele conheceu que trabalha ali naquela cadeira, o cara senta aqui, eles conseguem ter uma reunião, a pessoa, enfim, qualquer que seja a pessoa consegue ter uma reunião aqui. E do outro lado a gente tem uma repetição desse tipo de mesa. Agora rapidinho, eu queria me abrir contigo um pouquinho. Hoje eu tenho 30 aninhos de idade, mas quando eu saí da faculdade, ali aos 22 anos, eu sonhava em fazer projetos, né, que saíssem um pouco fora da caixinha. Quando eu saí da faculdade, principalmente, eu não queria ficar projetando, né, salas de estar, banheiro, não tem nenhum problema nisso, inclusive a gente faz isso hoje. Mas eu queria realmente ter aquela sensação de novidade, de criatividade, de não saber o que eu ia enfrentar quando aquele cliente chegasse até mim. E eu vou te falar, principalmente quando eu era um pouquinho mais novo, né? Achar uma pessoa que topasse, né, fazer algo um pouquinho fora da caixinha, principalmente sabendo que você é novo ainda, tá saindo da faculdade, era bem difícil, ainda é um pouco difícil. E ali pelos 24, 25 anos, já fui conseguindo conquistar esse tipo de clientela, né? Eu, quando eu digo eu e meu escritório. E o grande segredo pra isso, ai meu Deus, qual é o segredo? É literalmente uma palavra só: gestão. Porque na minha visão, né, enfim, as coisas que eu estudei, saber gerenciar era justamente a grande chave, né, que me dava estrutura suficiente para abraçar as oportunidades que acabavam aparecendo para mim. E gerenciar o nosso processo, etc. Deu até um gás a mais para a gente poder buscar melhor essas oportunidades. E aí, aproveitando esse momentinho de alto jabá aqui, eu queria falar para vocês do curso que eu publiquei exatamente sobre isso, sobre como você gerenciar, criar também, né, para você que ainda não criou, mas como você principalmente gerenciar o escritório de arquitetura ou design, pensando em ser um negócio enxuto, organizado e escalável, né, que você consiga crescer. Claro, né, não preciso nem falar, mas como consequência, resultado é justamente o teu escritório, a tua vida ter mais resultado financeiro. E muita gente fala, né, de putz, ganhe mais, tenha mais dinheiro, fature mais, etc e tal, mas pra mim o grande lance, né, a grande parada, meu grande objetivo é justamente o lado da tranquilidade. Que o grande objetivo disso tudo é justamente você conseguir deixar tudo organizado, saber gerenciar pra te proporcionar uma vida mais tranquila. Esse sempre foi o meu objetivo e eu queria passar isso pras pessoas. E pra mim, sinceramente, essa é a chave pra você viver de arquitetura mesmo, não só de quebrar galho, de viver de fazer favor pra conhecido, projetinhos que, sei lá, não te pagam tão bem, pra você realmente enxergar isso como um negócio, como uma empresa, pra te dar mais resultado e mais tranquilidade. E se você quiser saber mais, tem um link aí na descrição do vídeo para você entrar e entender como tudo funciona direitinho. Agora bora continuar conhecendo o restinho aqui do projeto. Eu não sei se tu percebeu, mas é um projetinho meio grande, né? Então eu vou dividir o vídeo por aqui. Quero te pedir para se inscrever aqui no canal, clica no sininho, principalmente para você ser notificado quando a segunda parte do vídeo sobre esse projeto sair. E aí, meu queridão, deixa o like, compartilha com quem você quiser, deixa um comentário aí, uma dúvida, enfim, o que você quiser, justamente para dar um help aqui pro seu brother que está começando, né, nesse mundinho aqui do YouTube, mostrando melhor os nossos trabalhos e falando com quem é diretamente da área para ajudar essa pessoa, né, a performar melhor aqui na carreira. Não se esquece de me seguir a galera do escritório, seguir o escritório nas redes sociais. E é isso, rapaziada, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!